Olá, abençoados e amados filhos de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje, amanhã e para todo sempre. Desde já, peço que você dê aí o seu like, Se inscreva no canal Mensageiro da Graça aqui no YouTube e nos acompanhe também pelo Facebook, dando seu like, compartilhando os vídeos, tá bom? Em 1 Timóteo, Epístola do Apóstolo Paulo, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dado ao nosso querido e amado irmão, o Apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do Apóstolo Paulo, fala a um de seus discípulos, Timóteo, 1 Timóteo. Timóteo era um rapaz novo, um rapazinho novo ainda, quando ouviu o Evangelho da Graça de Deus anunciado pelo Apóstolo Paulo e se tornou ali um discípulo também do Senhor Jesus Cristo, ali aos cuidados do Apóstolo Paulo. E o Apóstolo Paulo, como viajava muito, Timóteo, ficava em alguma cidade, em alguns lugares. E o Apóstolo Paulo sempre estava orientando ele. E o Apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, enviou essa carta a Timóteo, Porque não tinha WhatsApp, e-mail, telefone, essas coisas, Então falava-se através de cartas, Mas a palavra é a mesma, seja por telefone, por telégrafo, seja lá por que for, Pombo correio, Se ele tivesse essa tecnologia de hoje, ele não perdia tanto tempo, Carta demorava a chegar um pouquinho, E ele diz aqui a Timóteo, Para que Timóteo anunciasse aos irmãos também na igreja, Timóteo estava ali no meio da comunidade e recebeu essa carta do apóstolo Paulo, Haja vista que o apóstolo Paulo tinha autoridade a respeito do evangelho, porque ele mesmo recebeu o evangelho das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não recebeu de Jesus de Nazaré, do Senhor Jesus Cristo nos dias da sua carne, porque Paulo nunca viu Jesus fisicamente. É isso que você tem que entender. Irmão, é dois Jesus? Não, é um Jesus só, com duas manifestações. Uma ele estava em carne e agora estava em espírito. Está hoje, está aí dentro de você neste exato momento, em espírito e em verdade. É o mesmo, Não é que os discípulos, Timóteo foi embora, morreu segundo a carne, o apóstolo Paulo também, fisicamente, foram todo mundo para a pátria. Quer dizer que o Espírito Santo subiu com eles, foi embora com Pedro, com Paulo, com todo mundo, e deixou a gente aqui? A ver navios, sozinho? Não. O Espírito Santo não morre, nem mesmo o nosso Espírito não morre, quanto mais o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo. E hoje, melhor ainda, está dentro de cada um de nós. Dos 8 bilhões de seres humanos que estão dentro do globo terrestre, aqui no planeta Terra. Seja eles bons ou ruins. Que isso, irmão? Deus está dentro dos 8 bilhões. Tem 8 bilhões e alguma coisa, e uma fraçãozinha, Essa fraçãozinha, você pode ter certeza que são os filhos da perdição. Agora, na grande maioria da população, da humanidade, da população mundial, Deus está dentro de cada um deles e estará dentro daqueles que irão nascer, já nascerão com o Espírito Santo. Aliás, você já nasceu tendo o Espírito Santo, porque quando o Senhor Jesus disse está consumado na cruz, daquele dia em diante foi feita uma nova aliança e a plenitude de Deus veio sobre todas as coisas e sobre todo o universo, sobre a natureza, sobre o meio ambiente e sobre toda a carne, sobre todo o ser humano, libertando-os do pecado, da morte, do pecado de Adão, libertando do diabo, libertando de tudo que não presta. Você já nasceu liberto. Você não tem necessidade de corrente, de campanhas, de voto, de sacrifício, de dar o seu dinheiro dentro do sistema religioso para alimentar padres, bispos, reverendos, pastores, religioso nenhum, seja ele guru, seja ele da seita tal. Porque essa seita tem 5 mil anos, tem 10 mil anos, não importa quantos séculos ela tenha. Ela pode ter começado no Big Bang, não importa. Você está livre. Lembra que Isaías disse? E a terra está cheia da glória do Senhor. Mas, irmão, me diga uma coisa. Se Deus está dentro da humanidade, por que é que a humanidade está assim? Violenta? Por que é que a humanidade está danificada desse jeito?
Porque tem tanta morte, tanto crime, tanta prostituição, tanto roubo, corrupção. Por que o mundo está desse jeito? É o diabo? Não, é a falta do conhecimento de Deus. É a falta do conhecimento de Deus. O ser humano, ele está na carne. Ele vive com sua mente carnal ativada e aditivada para o mal. Porque o Senhor Jesus, ele libertou o ser humano espiritualmente. Ele salvou o espírito, o nosso espírito, o espírito dessas 8 bilhões de pessoas que você vê andando pela rua aí. Ricas, pobres, mendigas, seja lá o que elas forem. Negros, brancos, não importa. Americano, brasileiro, judeu, todos. Deus está sobre tudo e sobre todos. Não há nada. De uma formiga a maior galáxia que você imaginar. A glória de Deus veio sobre todo o universo. Se você não entende a grandeza do que Jesus fez, comece a entender. Então, o ser humano está assim por falta do conhecimento dele mesmo próprio, de quem é ele, de onde ele veio, o que é que ele está fazendo aqui e quando sair daqui fisicamente, para onde é que ele vai. O ser humano está sem o conhecimento de Deus. E por que Deus está dentro das pessoas e as pessoas não sabem disso? Porque justamente os líderes religiosos de todas as religiões cegou o entendimento dessas pessoas. Eles criaram uma barreira de ferro entre Deus e as pessoas. Lembra que Jesus dizia para os religiosos? Escribas e fariseus hipócritas, vocês nem entram no reino de Deus e tentam impedir as pessoas de entrarem. Levando o quê? Falsas doutrinas, heresias, tudo que não presta para escravizar as pessoas. Levando medo, levando terror, levando apocalipse, lago de fogo, diabo, tudo que não presta enchendo. Quer dizer, a pessoa já tem a carne que não foi salva, a mente carnal. E a carne, a nossa carne, ela tem coisas malignas. O apóstolo Pedro disse que o Senhor Jesus salvou o nosso espírito, olha aí, salvou o nosso espírito, não sendo feita, o que é não? O que é não? Não sendo feita a remoção. O que é remover? Não é remover uma coisa, né? Já viu o removedor quando você põe, né? Cândida, a dona de casa que sabe quando vai remover uma sujeira. Não sendo feita a remoção das imundícias da carne, tá vendo? Mas que imundícias são essas, irmão, que está na carne? Está lá em Gálatas 5,16. Prostituição, lascívia, bebedice, inveja, glutonaria, homicídio. Tudo que você vê do que não presta nessa terra não é Satanás, não é o diabo, não é Exu, não é Pombagira, não é nada disso. O inimigo do ser humano é a carne dele. O que é a carne, irmão? É o meu corpo físico? Não, é a alma. O homem é dotado dessas 3 fases: corpo, alma e espírito dele, o espírito dele. E tem o Espírito de Deus, que é o 4º elemento, que quando está dentro do homem se torna uma coisa só com ele. Mas Deus atua dentro do nosso espírito. O nosso espírito fortalecido é quem domina os nossos pensamentos, que nós chamamos de carne. É quem domina esses ímpetos carnais, que faz a gente ter o desejo de invejar os outros, de matar, de avareza, de sociopatia, né? Que faz a gente não ter empatia com o outro, não sentir a dor do outro, que faz a gente ter ganância para explorar as outras pessoas. Né? É por isso que você vê esses líderes religiosos, eles estão na carne, eles estão vivendo nos próprios pensamentos dele, sem domínio próprio, sem domínio de si. A nossa natureza, a alma, ela está ligada à nossa carne, ao nosso corpo. Por isso que quando o corpo morre, ele vai para o cemitério, vai para a terra, volta para o pó. E a alma, que é quem faz mover o corpo, ou seu corpo se move sozinho, sem alma. Tira a alma e o espírito de dentro do corpo para ver se ele... A alma é o fôlego de vida. A alma só trata das coisas desse mundo. É os 5 sentidos. Não é o seu corpo que sente nada.
Aliás, não é o seu corpo que faz nada. O seu corpo recebe o comando da alma. É a alma quem sofre, é a alma quem uma hora está alegre, daqui a pouco ela está triste. É a alma que é inconstante, é a alma que é depressiva, é a alma que sente tudo isso. Por falta de quem? Do seu espírito que está dentro de você, mas não conhece a Deus que está dentro do seu espírito. E não conhece por quê? Porque os líderes religiosos não deixam. Como Macedo, Caio Macedo, Silas Malacheia, Genotruque, outros e outros que estão por aí, Valdemiro. Porque ao invés de você estar adquirindo conhecimento de quem é você em espírito, que você é um filho de Deus, eles estão lhe ensinando a fazer votos, campanhas, subir monte, fazer novena, subir a escadaria do Bonfim, ficar pegando bugiganga dentro dessas igrejas, dando amuleto para você, arruda, sal grosso, vassoura, farinha, óleo ungido, rosa, mandando você fazer correntes, campanhas, dar dízimo, oferta, campanha de Israel, fogueira de não sei de quê, subir Monte Sinai, fake news, montes falsos, e iludir você com essas coisas para tirar o seu dinheiro. Por que ele tem essa ganância? Porque uma das obras da carne é o quê? A avareza, ganância, idolatria. Você não vê a idolatria que está no Brasil? As pessoas acharam pouco a idolatria que elas têm de imagem de escultura, de homens, começaram a adorar homens, pastores, bispos, reverendos, papas, santos, santas, deuses. Elas acharam um pouco isso. Agora tá pior, porque agora elas passaram a adorar, idolatrar políticos, corruptos. Estão matando e morrendo, brigando com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os vizinhos, brigando até com os animais dentro de casa, por causa de políticos corruptos. E tudo isso vem da onde? Tudo isso vem da carne. Mortes, homicídio, milícia, toda essa parafernália que você vê cada dia mais crescendo no mundo. Não é diabo não, porque o diabo foi destruído, eliminado na cruz há 2000 anos atrás. Mas a nossa natureza humana, a nossa carne, ela ficou com esses vícios, com esses ranços do mal. Lembra que Deus disse? Eis que agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então a nossa alma, como eu estava dizendo, quando o nosso corpo perece por algum motivo ou por outro, não importa que motivo seja, porque tem gente que vai falar, foi por causa disso, por causa daquilo. Não, a morte tem desculpa. Não importa que motivo foi. Se você é de Deus, não importa. Um dia eu vou, você vai, todo mundo vai. Né? Quem ficou também, um dia vai também. Né? Então não tem essa coisa, olha, fulano, não importa. O corpo volta ao pó, a alma, ela deixa de ser, é como um sopro, desaparece. Lembra quando Deus fez Adão, o que ele fez? Soprou nele, esse é o fôlego de vida. Fôlego de vida, chamado alma. A alma, ela só trata das coisas da terra. Então quando a pessoa perece, o corpo volta ao pó, a alma deixa de ser, a alma não vai nem para cima e nem para baixo. A alma simplesmente desaparece, com todos os seus sentimentos, com tudo. O que é que volta para Deus então? A sua verdadeira identidade, que é o seu espírito, que embora esteja dentro do seu corpo, não está ligada à sua alma, está ligada ao Espírito de Deus. A sua alma está ligada à sua carne. E o seu espírito está ligado ao Espírito de Deus. Por isso que um sobe e o outro vai para o pó. Tanto a carne vai para o corpo mesmo físico, esse corpo que nós temos vai para o pó, como a alma também deixa de ser. Agora a sua parte, a sua verdadeira identidade, que é o seu espírito, porque a Bíblia diz que Deus é o pai dos espíritos, a Bíblia não diz que Deus é pai de alma nem pai do seu corpo. Porque o pai do seu corpo e da sua alma chama-se Adão. E o que é que Deus disse para Adão? Tu és pó, a tua alma e o teu corpo, tu és pó. E para o pó tornarás. Agora, o espírito não. O espírito volta para Deus, porque como está escrito lá em Hebreus, aonde está, irmão? Procure que você vai achar. É bom até para você exercitar a sua mente. Procure aí no Google, na Bíblia, onde você quiser. Que Deus é o pai dos espíritos, tá vendo? Que espírito que Deus é pai? Espírito de porco? Espírito do diabo? Não. Nós somos um espírito, você é um espírito que habita num corpo de carne. Mas como é que essas coisas estão tudo junto e separado ao mesmo tempo? Pois é a mesma coisa se pegar uma jarra d'água e colocar óleo nela. Aí você, como está separado, tá vendo? Estão juntos, mas estão separados. É o ovo, tem a casca,
A clara e a gema. Cada coisa é uma coisa, tá vendo? Mas não são, você olhando, você não vê só um ovo. Pois é. Entendeu? Chama-se dicotomia. É uma coisa. Três coisas que estão juntas, que são uma só, mas na verdade elas se dividem. Então, você está entendendo? Então, o mundo está nessa perturbação, o mundo está nessa parafernália, porque as pessoas não sabem quem é Deus. Ela conhece papel, conhece Bíblia, conhece letra, né? Ela conhece religião, ela conhece bispo, padre, pastor, ela conhece tudo. Só que ela não sabe quem é Deus. Você sabia que é o seguinte, o sujeito, ele pode aprender a Bíblia pela mente carnal. Pode aprender a Bíblia. Tem gente aí que nunca foi em religião nenhuma, conhece a Bíblia, conhece o Corão, conhece tudo, conhece livro de filosofias, conhece uma série de coisas e nunca foi em religião nenhuma. E se você perguntar, ele conhece a Bíblia mais do que esse povo que vive aí, fazendo campanha, votos, sacrifício. Tá vendo? Não precisa, a alma também ela tem condições de absorver. Né? Porém, quando o corpo perece, a alma também perece. Imagina, a alma é que leva o corpo a chorar. A alma é que leva o corpo a ser inconstante. Né? A alma é que trata dos nossos sentimentos. A alma trata das nossas emoções. Quando a gente sorri, quando a gente chora, quando a gente faz lazer, quando a gente come uma comida que a gente sente o sabor, tudo isso vem da alma. O prazer, quando a gente compra um carro novo, tudo isso, a alma ela só serve para as coisas desse mundo. Por isso que a alma nenhuma vai entrar no céu. Imagina a sua alma triste no céu, você chorando no céu. No céu não existe lágrimas. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, olha aí, mas alegria e paz no Espírito Santo. Imagine, no Espírito Santo que está dentro do seu espírito. Agora, imagine você com a alma no céu, com todos esses sentimentos que você tem aqui, chorando lá, com raiva. Quem deixa a pessoa com raiva? É o corpo dela? Você já viu um corpo com raiva sozinho? Não. É a alma que sente raiva, que sente ódio, que sente tudo isso também. Assim como ela sente prazer, sente coisas boas, ela também sente ódio. A alma é bipolar. É ela quem sente tudo isso. Ela é chamado também homem natural. Homem animal, que tem coragem de matar o outro, tem coragem de fazer qualquer coisa. Porque a pessoa está sem o conhecimento de Deus. Não é que a pessoa é má, não é que a pessoa é aquilo. É que ela está sob o domínio da sua alma. Sem o domínio próprio do espírito, sem o entendimento de Deus, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Olha uma obra da carne. Ira. A pessoa irada. Será que a pessoa muito irada ela tem coragem de fazer o mal a outra? Claro que tem. É ou não é? E quem controla tudo isso, irmão? Só quando você ouve a palavra da graça de Deus. Quando os seus olhos são abertos. Quando você passa a crescer no amor, no entendimento. Aí tem um donzinho que Deus dá pra gente, chamado de domínio próprio. Esse é um dos dons do Espírito Santo. Para que será que Deus nos deu esse dom, hein? Domínio próprio, você dominar os outros, né? Não, para você dominar a si mesmo. Então, quando você tem este dom de Deus manifestado, quer dizer, quando você conhece o verdadeiro evangelho, né? Não está aí fazendo campanha na igreja do Macedo, do Agenor Truque, não vive aí fazendo corrente de segunda a segunda, né? Quando você conhece o verdadeiro evangelho, sabe quem é Jesus, sabe que ele habita dentro de você, que você é um abençoado, eleito, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, um filho de Deus, um espírito que mora dentro de um corpo de carne que está danificado, né? Que está com coisas ruins ainda, que você tem que controlar ele. Pois é, quando você sabe tudo isso, aí esse dom funciona. Quando os seus pensamentos que vêm em você, vêm em mim, vêm em todo mundo, e diz para você fazer o mal, aí tem a campainha lá dentro que pim, não faça isso não, você não é disso não. Mas essa pessoa aí, vem a carne e diz assim, mas essa pessoa te ofendeu, te fez um mal. Se eu fosse você, não deixava barato não. Aí você diz, fica quieta aí, carne, né? Fica quieta aí. Você não diz, está amarrado, porque não tem nada para você amarrar. O seu inimigo está em você mesmo. A Bíblia diz, não vem tentação sobre você que não seja humana. Olha aí, não é demônio, é humana, tá vendo? Já viu aquele filme? Dormindo com o inimigo? Enquanto você pensa que seu inimigo é o diabo que está voando por aí, ele está bem pertinho de você. Entendeu? Então, por que Jesus então não salvou a minha carne, irmão? Já que ele salvou o meu espírito. Se ele salva a sua carne danificada, por exemplo, você não morreria nunca. Nem eu, nem você, nem ninguém.
E também não voltava para o céu, né? Como é que você vai entrar no céu com esse corpo? Esse corpo não entra no céu, carne e sangue não entra no reino de Deus. Né? E mais, até Adão, Abraão, Isaac, Jacó, estava todo mundo vivo até hoje. Porque se Jesus salvasse a carne, todos teriam que ressuscitar em carne de novo. E ninguém morreria. E nunca mais acabaria o mundo. Só que ficaria com um corpo danificado. Imagine você perfeito por dentro, com um corpito desse por fora, todo estragado, né? Com coisas ainda, com sequelas do diabo. Né? Já viu esse tal de coronavírus aí? Ele pega a pessoa, né? Quando ele pega a pessoa passa por todo aquele processo, a pessoa até se salva. Né? Não se salva? Tem pessoas que vai à beira da morte e se salva. Você vê aí nas reportagens aí, tudo aí, talvez você tenha até parentes ou amigos que passou por isso e sobreviveu. Mas veja, a pessoa fica fraca, fica cheia de sequelas, né? Mas ela morreu? Não. Ela sobreviveu, foi salva da morte. Né? Os médicos aí ajudou. E cuidado, vocês que está vindo uma nova onda aí. Quando a gente fala cuidado assim, não é para você ter medo, não. É para você ser obediente às autoridades, né? Lavar suas mãos, se proteger, usar máscara. Não vá tentar a Deus, não. Né? Porque Deus não pode ser tentado, né? Se você vai buscar a morte, né? Então você está sendo desobediente. O que é que a Organização Mundial da Saúde diz? Se cuide. Então, quando você obedece à lei dos homens, você está sendo obediente a Deus também. Né? Você não está sendo arrogante. Agora, você tem que ter certeza. Você está obedecendo? Tá, beleza. Então, outra coisa, você tem proteção. Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Ou você acha que Deus não conhece esse vírus? Ou você acha que o vírus não sabe quem é que ele pega? Lembra lá o Salmo 91? Nenhum mal te sucederá. Olha lá, quantos mal te sucederá? Quantos males te sucederá? Nenhum. Olha aí. Isso é fé, tá vendo? Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma. Tá vendo? Ainda vai vir praga pior do que essa, mas olha o que está escrito. Nenhuma chegará na tua tenda. Tua tenda pode ser a tua casa e o teu corpo, porque a gente mora dentro dessa tenda aqui. Nenhum mal te sucederá. Está escrito, Salmo 91. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus dará ordem aos anjos que nos guarda. Né? Aí você vai pôr a mão no lugar, o anjo tira a sua mão. Tira a mão daí, é o coronavírus aí. Né? Ou distrai você, uma pessoa fala com você, você já ia colocar a mão no coronavírus. Né? Porque você não está vendo, mas você tem anjos que te guardam. Segurança. São tudo segurança da gente. Claro, você não é o filho do rei. Filho do rei aí, do príncipe Charles, esse pessoal aí não tem segurança? Então, você é filho de quem? Do dono do universo. Pois é, meu amigo, mais segurança do que você tem é impossível. O Espírito Santo dentro de você e uma legião de anjos te protegendo, do que é que você vai ter medo? Por isso que Davi disse, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim terei confiança. Tá vendo? Pois é, e olha que Davi não estava numa fase boa. Ele tinha feito lá umas besteiras, mas mesmo assim ele disse, eu fiz minhas besteiras aqui, mas Deus já me perdoou. Pode se juntar um exército contra mim aí, que eu não vou ter medo de ninguém. Então, você tem que entender essas coisas espirituais. O problema é que muitas vezes a pessoa fica nesse sistema religioso, aprendendo essas brincadeirinhas aí de criança, né, de corrente, de campanha, e ela pensa que as coisas de Deus é isso, as coisas de Deus é isso aqui, ó. Não tem nada a ver com essas coisas aí. Então, você é um espírito que habita num corpo de carne. E esse corpo de carne tem uma alma no meio. É essa alma que conduz esse corpo, né? Então, um dia, o corpinho vai lá para a terra, a alma deixa de ser, por isso que não caia na lábia desses líderes religiosos que ficam lhe pedindo dinheiro, dizendo que estão fazendo a obra de Deus e que estão salvando almas. Não existe nenhuma alma no céu. A alma não vai nem para cima e nem para baixo. O corpo pereceu, a alma deixa de ser, e o nosso espírito, que é de Deus, que é a nossa verdadeira identidade, recebe um corpo de glória imediatamente, instantaneamente, porque nós vamos passar para outra dimensão. E na outra dimensão, que nós chamamos de reino de Deus, Nova Jerusalém, paraíso, lembra lá que Jesus disse ao homem? O que Jesus disse ao homem que estava do lado dele na cruz? Hoje mesmo. Que dia que ele foi? Os religiosos nem sabem disso, né? Eles dizem que Jesus ressuscitou domingo. Não, Jesus não ressuscitou domingo, não. Jesus apareceu domingo. Mas ele ressuscitou na sexta-feira mesmo.
naquela hora que ele disse, está consumado. Deixa eu tomar um golinho de café aqui. Pronto. Está consumado. O homem disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no seu reino. Aí Jesus olhou para ele, né, e disse, reino? Não, meu filho, o reino era aqui. Você não aproveitou, né? Ficou na carne aí, roubando, fazendo um monte de coisa, né? Lamentavelmente, esses líderes religiosos não tiveram nada para te ensinar, né? Agora você não vai para o reino, não. Agora você vai para o paraíso. Né? Porque o reino de Deus é aqui. Lembra que ele disse? O reino de Deus está dentro de vós. É chegado a vós o reino de Deus, tá vendo? O reino de Deus é aqui. Está dentro de nós. E o Macedo querendo te vender Espírito Santo, dizendo que ele vai entrar em você. Querendo desmentir o próprio Senhor Jesus Cristo. Fazer do Senhor Jesus Cristo um mentiroso. Dizendo que o Espírito Santo está entrando e saindo das pessoas. Enquanto você está dentro da igreja lá, que ele diz que é a igreja, que aquilo é um covil de salteador, o Espírito Santo está dentro de você. Você saiu de dentro do templo de malandrão, daquele salão ali, porque você não concorda com a roubalheira, com tudo que não presta. Então aí você já virou o diabo, você é caído, você quer arrastar a terça parte dos anjos, você é Satanás, você é tudo que não presta. Só eles que são bonzinhos, né? É só você não concordar com eles. Faça o teste aí, diga que você não concorda com alguma coisa que eles estão falando, para você ver o que vai acontecer. Então, o Senhor Jesus, veja que eu estou te falando coisas espirituais para você, que você não vai ouvir da boca de ninguém isso aí. Poucos você vai ouvir isso aí. Poucas pessoas estão pregando o verdadeiro evangelho da graça de Deus dentro do globo terrestre, do planeta Terra. E eu me sinto um privilegiado como filho de Deus. E você também deveria se sentir um privilegiado no meio de 8 bilhões de pessoas sofrendo, sendo enganadas pelos líderes religiosos. E você está tendo o privilégio de ouvir essa maravilha, essa pérola da graça de Deus. Então Jesus disse para o homem, meu filho, fica tranquilo aí. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje que dia? Que dia que foi que ele foi para a cruz? Sexta-feira. Na sexta-feira mesmo. Engraçado, né? A primeira pessoa que entrou no céu foi o ladrão. Olha como Jesus, como Deus faz tudo o oposto do que esses homens dizem. Eles condenam os ladrões, as prostitutas, condenam um monte de gente. Se cumpriu aquilo que Jesus tinha falado para os fariseus. Cuidado, hein? Porque muitos ladrões, muitas prostitutas vão entrar primeiro do que vocês no céu. Aí Maria Madalena se converteu, o ladrão na cruz. Olha aí, se cumpriu a palavra dele, tá vendo o que ele disse para os fariseus lá? Para os líderes religiosos, que nem esses de hoje, que esses líderes aí são descendentes dessa raça aí, dessa gente aí. Tem o mesmo espírito daquela gente, né? E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, fala da apostasia dos últimos tempos. O apóstolo Paulo já estava falando há 2000 anos atrás, imagine agora, já eram os últimos tempos. Ele já falou porque ele não quis declarar nada, mas ele disse assim, olha, na apostasia dos últimos tempos, irmão, o que é apostasia? Talvez você saiba, outras pessoas não saibam, né? Apostasia é se afastar da fé, né? Renegar a fé, deixar de seguir uma doutrina. É isso que é apostasia, se afastar. Você crê numa coisa e não se afastou daquilo, não crê mais naquilo, não confessa mais aquilo. Então o apóstolo Paulo disse a Timóteo, para dizer para a galera, para a comunidade, né? E disse assim, 1 Timóteo 4, ora, o Espírito afirma expressamente, Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo, o apóstolo Paulo dizendo, ora, o Espírito afirma, tá vendo? Afirma, está afirmando expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Tá vendo que não é o mundo inteiro? Eles falam, tá vendo? O mundo inteiro está se afastando de Jesus. Não, alguns. Esses alguns são líderes religiosos. É essa fraçãozinha aí dos 8 bilhões. Não é o povão, não é as pessoas que vão em sistema religioso, ou essas que não vão em lugar nenhum, ou ateu, ou seja lá quem for. Não é a humanidade. É essa gente aqui. É essa gente aqui que se finge, são fingidos, e eles mesmos vão se afastar disso. Por que eles se afastam? Porque eles são líderes religiosos, tá vendo? Tá falando aqui de líderes religiosos. Ele diz aqui, ó, alguns, ora, 1 Timóteo 4:1,
Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo não mente, né? Que nos últimos tempos, deve ser esses agora, né? Alguns se afastarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Tá vendo? A espírito o quê? Enganadores. E a ensinos de demônios. Aí você pensa que é demônio, que é diabo. Não, carne. Aqui é carne, aqui o tradutor colocou errado, não tem nada de demônio. Tanto não é demônio que ele vai dizer aqui, ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Tá vendo? Quem é que fala mentira? E que tem a mente cauterizada. E que tem cauterizada a própria consciência. Quem é que tem consciência? O homem. O homem não é um espírito? Eu acabei de falar para você. É um espírito, mas é um espírito enganador. E que tem, o que é a consciência? A alma, a carne, está cauterizada, tá vendo? Não, ele está cauterizado nessas doutrinas de Monte Sinai, de campanha, de voto, sacrifício. E quer ver uma coisa? Você pode falar o que você quiser para o nascer, está com a mente cauterizada, ele não vai mudar. Está com a mente cauterizada por dinheiro, por ganância, por coisa desse mundo, não adianta. Não espere ninguém, esse tipo de gente se converter, não. Você que é bispo, que é pastor, esposa de pastor, você que é obreiro, jovem, evangelista, membro, você tem que pensar que esses homens vão se converter, não. Já está com a mente cauterizada. Aquilo que ele aprendeu, ele vai até o fim. Olha aí, ó. E diz aqui, ó, as pessoas vão se afastar da fé por causa deles, ó. Pela hipocrisia, 1 Timóteo 4, 2, versículo 2. Pela hipocrisia, tá vendo? Hipocrisia. Demônio tem hipocrisia? Demônio tem mente cauterizada? Não, tá falando de homem. Pela hipocrisia, né, dos que falam mentiras e que tenha cauterizada a própria consciência, que proíbem casamento. Olha aí, você já viu gente proibindo casamento aí? Lá em Angola, os pastores de Angola que sabem. Dentro do sistema religioso evangélico, principalmente aí na Ilude, tem isso. Proibir o pastor de casar. Você não vai casar com essa que você gosta, você vai casar com aquela que você não gosta. Não, você não vai casar com ninguém, só vai casar se der lucro. Proíbem casamento, né? E isso sem falar dos padres, né? Que na igreja católica ninguém casa, para quê? Para não dar despesa à igreja, não quer que a pessoa case, não quer que a pessoa tenha filho, já capa logo o pastor, né? Vasectomia, uma série de coisas, para não dar despesa para o sistema religioso, para não dividir a riqueza iníqua que eles têm, que eles conquistaram com mentiras, né? As suas riquezas, para não ter que dividir com o pastor, com a família do pastor, do padre, né? O padre já nem tanto, porque a grande maioria dos padres não gostam do sexo oposto. E você que é católico sabe disso. Né? Você finge que não vê, que não sabe e que não tem nada demais. Né? Agora, tem poucos padres que gostam do sexo oposto, gostam de mulheres. E deveriam casar, ter a sua família. Né? Nada contra os homossexuais. Né? É coisa da carne, você vai fazer o quê? Né? Aí é com Deus, não é com a gente. Nós não temos que condenar ninguém. Quer dizer que se você tem um filho homossexual, você vai matar ele? Você vai destruir ele? Não, nada a ver, ele é seu filho. Não importa. Se é ladrão, maconheiro, homossexual, não importa. Ele é seu filho. Se ele é doutor, se ele é médico, se ele é isso, não importa. Ele é seu filho. Deus ama ele também. Seja ele padre, seja ele o que for. O erro dele é estar enganando as pessoas usando a palavra de Deus, defraudando, deturpando a palavra de Deus. É isso, o único erro é esse. Mas quanto a ele ser isso ou aquilo, esse é um problema dele com Deus, né? Que proíbem casamento, 1 Timóteo 4:3, que proíbem casamento e exigem abstinência de alimentos. O que é isso? Jejum, tá vendo? Cuidado, você que está fazendo jejum em Daniel e ficando sem comer aí dentro do sistema, né? Olha lá. Que foram criados, né? E proíbem casamentos, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, e que porquanto conhece plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tá vendo? Então, proíbem casamento. Olha, não pode comer galinha cabidela, porque isso, carne de porco. Tudo isso são o quê? Ensinos de demônios, que não é demônio, é carne. É o tradutor que colocou isso aqui, o revisor da Bíblia. São homens, tá vendo o que ele está falando aqui? É o homem que tem a mente cauterizada, que dá esses ensinamentos, por obedecerem a espíritos enganadores. Eu posso lhe dar um exemplo. Macedo é um espírito enganador. O Silas
O Valdemiro pede feijão, que vende uma semente de feijão por R$ 1.000 às pessoas, né? Na maior cara de pau em rede de televisão, né? Internet e tudo. O Agenor Truque, que fica caindo lá. Esses que vivem aí na internet pulando, enrolando língua, se embolando no chão, dizendo que tá fazendo isso, fazendo aquilo, tá voando, tá isso, tá o outro pendurado no pé. O que é isso? Tudo isso é carne. Carnalidade. Então, meu amigo, abre os seus olhos. Porque esses homens já apostataram da fé, estão em apostasia. Né? Você vê aí o Renato Caruso, é outro que vive em apostasia, vive falando do anticristo e ele mesmo age como anticristo. Né? Ele sempre quis o lugar do Romualdo, mas para ele tomar o lugar do Romualdo, ele precisa ser mais mal do que o Romualdo. É por isso que ele está fazendo tudo isso com os pastores. Os pastores estão reclamando dele, porque ele quer imitar o Romualdo. Porém, o Romualdo era um perverso mais light, que ele mordia e assoprava. Ele barbarizava os pastores e depois dava presentes, ele dava ali um agradozinho. O Renato nem isso. Aprenda, viu, Renato? Você não aprendeu bem com o Romualdo, não, né? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí, compartilhe ele. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto, tá? Nós vamos falar mais a respeito disso aqui. Nós vamos continuar aqui essa carta, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.